Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudos da Fé Católica Jesus o Bom Pastor, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. E hoje o tema que nós iremos partilhar será uma sugestão de um dos nossos participantes. Nós vamos falar um pouco mais sobre o cerco de Jericó. Você já ouviu falar do cerco de Jericó? Já fez? Conhece alguém que fez? Qual é o conceito do cerco de Jericó? Quais são os objetivos a serem alcançados? Bem, para a gente entender o que é o cerco de Jericó, nós vamos começar pelo conceito. Qual é o conceito? Qual o significado do cerco de Jericó? O cerco de Jericó consiste em uma semana, 7 dias, de batalha espiritual com intensificação das orações nossas, tanto as orações pessoais quanto comunitárias, podendo ser feito em comunidade, preferencialmente, mas também de forma individual. E deve ser acompanhada de adoração ao Santíssimo Sacramento, de preferência também assim possível, sempre que possível, de confissão, jejum, penitência, escuta da palavra de Deus e do terço. Então a gente observa que alguns roteiros contêm a oração do terço também no cerco de Jericó e outras não. Então mais depois, quando nós continuarmos falando sobre o cerco de Jericó, nós vamos entender a importância de rezar também o terço. E por que confissão, jejum, penitência e escuta da palavra de Deus? Para que a gente possa estar mais preparados espiritualmente, como é importante o sacramento da confissão, para que a gente possa tirar de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa unidade, a nossa comunhão com Deus. O que é o jejum? O jejum, abster-se de alimentos, para nos fortalecer espiritualmente. Então, o jejum pode ser feito de várias formas. A gente toma café da manhã e tira a refeição do almoço, fazendo apenas ao final da tarde a nossa refeição, ou aqueles que preferem já acordar, desde a noite anterior estar em jejum, acordar, não tomar café, entregar o seu jejum na hora do almoço. O jejum também pode ser feito a pão e água, então a gente passa durante todo o dia, 24 horas, a pão e água, nas situações de fome. Então tem diversas formas de fazer o jejum. E a penitência? Eu tiro do meu dia a dia alguma coisa que eu goste muito. Algumas pessoas preferem tirar o alimento, às vezes chocolate, arroz, alguma coisa que eu goste muito, ou então alguma atividade. Por exemplo, assistir televisão eu não assisto durante o período do cerco de Jericó, ou então não mexer no celular. Hoje em dia deve ser uma coisa difícil, ficar sem mexer no celular, internet. Então são coisas que nós fazemos penitência para quê? Para que nós possamos ser fortalecidos espiritualmente. Tirando as coisas da carne, daquilo que a gente gosta, nós estamos mais em comunhão com o céu. Então é necessário não somente esse cerco de Jericó, essa oração que é feita durante esses 7 dias consecutivos, mas que também sejam acompanhadas dessas ações para que esse cerco de Jericó possa ser mais frutuoso nas nossas vidas. E qual é o objetivo então do cerco de Jericó? O objetivo é derrubar as muralhas das nossas vidas através da oração. Derrubar tanto aquilo que são dificuldades nossas pessoais no nosso relacionamento com Deus, como o orgulho, aqueles pecados que infelizmente se repetem na nossa vida, que são popularmente chamados de pecado de estimação, a falta de perdão, os vícios, vício da droga, o vício
do cigarro, da bebida, tantos outros vícios. A gente consegue, né, lutar, batalhar contra esses vícios e também com o agir do demônio nas nossas vidas, daquele que é inimigo do Senhor, que age através das tentações que nos coloca, das maldições, das obras de feitiçaria. Então o objetivo do cerco de Jericó é esse, derrubar as muralhas das nossas dificuldades pessoais e também daquelas que estão nos impostas pelo inimigo de Deus, pelo nosso inimigo, pelo demônio. E o cerco de Jericó é composto de várias orações. Além das leituras bíblicas, que são feitas diversas leituras bíblicas, né? Então a gente tem lá a oração pessoal por nós mesmos, pedindo proteção e orientação do Espírito Santo, orações de intercessão, pedindo pela nossa família, pelos nossos entes queridos, orações também de entrega, né, de tudo que nós temos, de tudo que nós somos na presença do Senhor, oração de combate, pedindo que Deus venha conosco, né, nos ajudar nesses combates contra as nossas próprias misérias, dificuldades, contra também aquele agir do inimigo que eu falei anteriormente. E também existem orações de louvor e agradecimento a Deus. Então a gente precisa observar que o cerco de Jericó tem seus fundamentos, né? Tem um fundamento bíblico. Está onde o fundamento bíblico do cerco de Jericó? Na passagem de Josué, capítulo 6, que eu gostaria de ler com vocês. Conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seus reis e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que ficar de fronte. Então a gente observa aqui o que era Jericó. Jericó era uma cidade, né? Quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Enquanto Moisés foi aquele que foi chamado para tirar o povo da escravidão do Egito e caminhar com eles rumo à terra prometida, Josué foi o sucessor dele, foi aquele que veio depois com o objetivo de entrar na terra prometida, conquistá-la, porque ali moravam outras pessoas, outras nações, e também dividi-las entre as 12 tribos de Israel. Então Josué adentrou, né, atravessou, interessante, assim como Moisés atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, né, libertando aquele povo do Egito pelo agir de Deus, Josué também, ao atravessar o Rio Jordão, atravessa a pé enxuto, né, para chegar então à terra prometida. E Jericó era uma dessas primeiras cidades ali que ele precisava conquistar para que pudesse, né, adentrar nessa terra prometida. E Jericó era uma cidade fortificada, tinha ao redor dela fortaleza, né, tinha ao redor dela uma muralha, então era difícil de acessá-la. E enquanto Josué, um pouco antes dessa passagem, conta que enquanto Josué estava ali próximo de Jericó, observando, um anjo aparece para ele e fala que Deus daria para eles, né, para aquele povo de Deus, aquela cidade, entregaria na mão deles, desde que eles fossem obedientes. Então eles deveriam obedecer algumas regras para que pudesse então acontecer essa graça, e foi assim que foi feito. Eles deveriam durante 6 dias caminhar ao redor dela com a Arca da Aliança, né, que representava ali a presença de Deus, com os sacerdotes, com todo o povo, e no 7º dia deveriam dar 7 voltas ao redor de Jericó, e aí sim, né, em grande clamor, gritariam, dariam um brado e as muralhas cairiam. E conforme o relato bíblico, em sequência dessa passagem que nós lemos, a gente observa que assim foi feito. Então, depois dos 7 dias, as muralhas cairão, ou seja, Deus agiu em favor do seu povo, né? Deus entregou para eles aquela cidade. Então, essa é a fundamentação bíblica do cerco de Jericó.
Mas onde que nasceu então essa prática dessa oração baseada aqui nesse fundamento de Josué 6, no fundamento bíblico? Nasceu na Polônia, né, a partir de uma visita do Papa João Paulo II, que deveria ser feito na Polônia em 1979, em maio de 1979. Então, antes dessa visita, Nossa Senhora aparece para uma alma piedosa e pede que na primeira semana de maio, pela visita do próprio Papa, que fosse rezado o rosário diante do Santíssimo Sacramento por 7 dias consecutivos. E essa pessoa então procura o bispo e fala que isso seria então chamado de Congresso do Rosário. E o bispo local, então um dos bispos locais, orienta para que se mudasse esse nome para Cerco de Jericó. E assim foi. Então, chegando próximo da data de que o Papa viria em maio, né, as autoridades, como a Polônia era uma nação comunista, as autoridades proibiram a entrada do Papa no país. E a população ficou muito triste com aquilo, porque inclusive João Paulo II é polonês, ele era polonês. E aí então em maio eles começam, assim como Nossa Senhora pediu que se rezasse durante os 7 dias consecutivos o rosário, eles começam então diante do Santíssimo Sacramento a rezar por essa intenção. E no 7º dia, exatamente no 7º dia, eles recebem uma carta, né, da autoridade da Polônia avisando que o Papa tinha sido aceito na Polônia e que viria visitar a Polônia do dia 2 ao dia 10 de junho daquele ano. Então eles conseguem, né, pela oração do Cerco de Jericó, vencer essa batalha, vencer essa muralha, essa dificuldade da vinda do Papa. E ali começa então o Cerco de Jericó. Só que ele sofreu algumas alterações ao longo do tempo. Então a gente observa hoje, existem alguns roteiros diferentes do Cerco de Jericó. Como eu falei antes no início, alguns contêm o terço, o rosário, outros não. Então é bom a gente observar que a gente, além dessas orações do roteiro, né, geralmente a gente faz ali do padre Reginaldo Manzotti ou da Canção Nova, que a gente também acrescente o terço, porque originalmente era, né, chamado assalto de terços, né? O rosário era feito diante do Santíssimo Sacramento durante 7 dias. Então essas regrinhas a gente é bom observar. Se tiver oportunidade de fazer diante do Santíssimo, melhor ainda. Né? Em comunidade de 2 ou mais pessoas, melhor ainda. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiveram reunidos em meu nome, eu ali estarei. Para que nós possamos juntar forças em comunidade, pelo bem comum de todos, né? Pelas orações pessoais, mas também pelas orações comunitárias. E Nossa Senhora também aparece depois mais uma vez, pedindo para que todas as vezes que o Papa fosse fazer as suas viagens apostólicas, né, enquanto Papa, enquanto representante máximo da Igreja, para que se continuasse fazendo o Cerco de Jericó. E no Brasil, o Cerco de Jericó chegou através da Irmã Zélia. Então, primeiramente, ele foi usado nos acampamentos, né? Quantas dificuldades que tinham em acampamento para a conversão das pessoas, as lutas mesmo, porque o inimigo se levanta. Quanto a gente está fazendo, né, obras que vão evangelizar, que vão converter as pessoas. E diante dessas dificuldades, era então rezado o Cerco de Jericó, para que fossem, né, derrubadas todas as muralhas dos impedimentos pessoais, dos pecados pessoais, das pessoas que ali estavam para servir, também das pessoas que estavam para participar e das dificuldades que o inimigo também colocava para que a obra de Deus não acontecesse. Então a gente precisa lembrar que a oração do Cerco de Jericó é uma oração devocional, ou seja, é uma das tantas orações de combate que nós temos. Não necessariamente nós somos obrigados, nós somos chamados, convidados, é diferente. Precisa ser rezado com a consciência de que eu estou diante de Deus. Também não pode ser usado como oração mágica. Achar que tudo que eu pedi no Cerco de Jericó durante essa semana, Deus tem a obrigação de me conceder. A gente precisa ter a consciência de que Deus vai nos dar aquilo que é necessário para a nossa salvação. E muitas vezes a Sagrada Escritura mesmo diz que nós não sabemos o que pedir, porque a nossa visão é limitada. Então que a gente tenha também essa abertura de coração, de permitir que Deus faça acontecer na nossa vida aquilo que é necessário para a nossa caminhada, para que nós sejamos mais de Deus, para que a gente consiga mais
na nossa vida, cumprir o chamado de Deus para cada um de nós, de sermos filhos amados, evangelizadores do Senhor. E o Catecismo da Igreja Católica também vem nos falar um pouco sobre esse combate na oração. Lá no parágrafo 2725. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensina. A oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Enfim, nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos como os nossos fracassos na oração: desânimo diante de nossa aridez, tristeza por não ter dado tudo ao Senhor, por ter muitos bens, decepção por não ser atendido segundo nossa vontade própria, insulto ao nosso orgulho, o qual não aceita nossa indignidade de pecadores, alergia à gratuidade da oração, etc. A conclusão é sempre a mesma. Para que rezar? Para superar estes obstáculos é preciso lutar para ter humildade, confiança e perseverança. Então aqui fala que a nossa vida é uma vida de combate. A oração precisa também ser. Então nós precisamos estar constantemente em oração. Primeiro, para combater nossas próprias deficiências, né? A falta de humildade, o orgulho, a falta de perseverança. Infelizmente, são situações que nos acompanham na nossa vida no dia a dia. Cada um de nós sabe qual a nossa fraqueza, naquilo que nós temos dificuldade. Nós precisamos estar em oração. E eu gostaria até um pouco de falar sobre isso também. Orar e rezar, né? Geralmente os evangélicos usam orar, eu estou orando, e nós católicos utilizamos o termo rezar. Qual que é a diferença? Se a gente olhar no dicionário, o sentido é o mesmo, né? É falar, falar com Deus, conversar com Deus. Mas geralmente usa-se rezar para aquelas orações que já tem uma fórmula pronta, como a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, o Credo e tantas outras orações que são tradições da nossa igreja. E o orar em si designa mais aquela oração espontânea que eu faço do meu próprio coração. E aí vai outra dica. Nós, enquanto católicos, precisamos melhorar nossa vida de oração, né? Quantas vezes a gente vê isso direto? Algum dos nossos irmãos na igreja está precisando de oração e pouquíssimas pessoas, né? Mesmo aquelas que participam de ministérios, não são capazes de fazer uma oração em voz alta para aquele irmão, né? Sente-se despreparado. E a gente precisa entender que a oração não é falar bonito, não. A oração vem da sinceridade do coração, é essa que vale a pena, é essa que Deus quer ouvir de nós, né? Que a gente não se acumule os ouvidos de Deus de tantas palavras, não. Nós precisamos ser muito honestos, muito sinceros, práticos. Uma oração de 2 horas e uma oração de 5 minutos. Né? Não é porque ela foi estendida 2 horas que ela é melhor do que aquelas 5 minutos. Às vezes a pessoa está ali com o coração em outro lugar. Então nós precisamos ter mais vida de oração, ter o costume, né? Como é que eu faço oração a Deus? Primeira coisa, eu preciso estar num lugar reservado. A gente tem o hábito de fazer orações a Deus só na Santa Missa ou celebração da palavra, não. Nós precisamos ter os nossos momentos de oração na nossa casa, com a nossa família, com o nosso esposo, com os nossos filhos, porque é isso que nos fortalece enquanto família e é isso também que nos aproxima mais de Deus. A gente só é íntimo de uma pessoa que a gente conhece e para conhecer precisa conversar, precisa estar junto, precisa entender, ter espaço na nossa vida para conversar, para falar com Deus
e também para escutar a Deus. Então nós precisamos fazer, né, uma oração vocal. O que é isso? Quando nós utilizamos de palavras para falar com Deus. Então assim, uma regrinha bem básica. Como é que eu começo uma oração? Primeira coisa, louvando a Deus, né? Como Deus é bom porque criou o mundo, porque fez a natureza. O que você tem para louvar a Deus nesse momento? E quando eu falo disso, não só as coisas boas. Quantas vezes dificuldades acontecem nas nossas vidas e a gente cresce espiritualmente com aquilo. E depois de algum tempo a gente vai perceber o quanto aquilo foi benéfico para nós. Então a gente louva até pelas dificuldades, porque a gente tem a certeza que a mão de Deus vai agir sobre nós, vai trazer o refrigério para a nossa alma. Né? A gente tenhamos também uma oração de agradecimento, sejamos agradecidos a Deus. Geralmente a gente tem a tendência de pedir demais, lembrar das coisas que não ganha e se esquecer das coisas que nós ganhamos, né? A gratidão, hoje no mundo todo, não falo só na oração não. Quanto é importante nós sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos beneficia. Entender que tudo é dom de Deus, tudo aquilo que a gente tem, a nossa casa, nossa família, a saúde, né? A condição de viver bem, de não passar fome, não passar necessidades. Tudo isso é um dom gratuito de Deus que precisa ser reconhecido por nós. E é então oração de súplica, pedindo, né, pelas nossas necessidades, pelas necessidades da nossa família e sempre falando para Deus que seja feito, Senhor, a tua vontade, não a minha vontade. Nós podemos também fazer a nossa oração de forma mental. A oração mental pode ser feita a qualquer tempo, em qualquer lugar. Às vezes no momento que eu estou cozinhando, que eu estou dirigindo. O que é isso? É o encontro com Deus no mais íntimo do meu coração. Eu não preciso expressar nenhuma palavra falada, mas ali eu estou em oração. Eu peço assim, Senhor, vem ao mais íntimo do meu coração, me ajuda com isso. Eu estou aqui, eu creio, mas aumenta a minha fé. Peça ao Espírito Santo de Deus que venha te inspirar para a melhor forma de rezar aquilo que você mais precisa. E nós podemos também fazer a nossa oração através da meditação, lendo o Evangelho do dia, ou a Palavra de Deus, ou algum livro religioso, de algum santo, que vai nos remeter esse pensamento ao Senhor. Diante daquilo que nós lemos, o que a gente pode fazer? O que pode transformar a minha vida? O que eu tenho para falar para Deus? Então a gente precisa exercitar esse dom da oração. Não apenas ficar nas orações já com as fórmulas pré-fabricadas, como eu falei antes. Pai Nosso, Creio, Salve Rainha, a própria oração do terço. É muito importante na oração do terço a gente fazer a meditação dos mistérios da vida de Jesus. Porque até a oração do terço é cristocêntrica. O que quer dizer isso? O centro é Jesus. A gente venera Nossa Senhora pela grandiosa obra que o Senhor fez na vida dela, que é o que? Trazer para nós o centro da nossa salvação, que é Jesus. Então que a gente medite da forma mais coerente possível, lembrando do agir de Deus na vida daquela serva fiel que foi Nossa Senhora. Então que a gente exercite mais o dom da oração dentro da nossa casa mesmo. Como é que a gente exercita para rezar pelos outros? Rezando pelos nossos primeiros. Pais e mães, tenham o hábito de rezar pelos seus filhos, colocar a mão, que sejam poucas palavras. Senhor, eu te entrego a vida do fulano, que o Senhor esteja com ele, guardando todas as dificuldades, protegendo, dando sabedoria. Te louvo, Senhor Jesus, pela saúde dele. Poucas coisas, mas que nós possamos exercitar mais esse dom da oração. Por quê? Porque isso é o que nos aproxima de Deus. Que a gente tenha sempre essa consciência. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de sermos diferentes. Maravilhoso, essas orações que já são pré-fabricadas, que já são prontas, que a igreja nos traz, maravilhoso. Muitas delas feitas por santos, muitas delas o próprio Pai Nosso, foi Jesus mesmo que nos ensinou, a Ave Maria toda bíblica. Então são orações poderosíssimas, mas precisa também do Senhor conhecer o meu coração e o seu coração, que elas sejam completadas com essa oração pessoal, que precisa brotar do fundo do meu coração, do seu coração. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu espero que a gente possa ter compreendido um pouco mais sobre o cerco de Jericó, que a gente tenha vontade de fazer mais vezes, de se reunir, de fazer em comunidade com mais pessoas no mesmo horário, escolher um horário específico todos os dias, e não só o cerco de Jericó, tantas outras orações, tantos outros terços
que a igreja nos oferece. Para quê? Para que a gente possa ter essa maior intimidade com Deus, para que nós possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo e sempre caminhar segundo a vontade do Senhor. Que você tenha uma ótima e abençoada semana, que o Senhor possa seguir contigo em todos os momentos e principalmente derrame sobre a sua vida uma nova unção, de vida de oração. Que você tenha mais liberdade, intimidade com o Senhor nas suas orações. E você tem alguma outra dúvida sobre a fé católica? Que você possa estar entrando em contato conosco, para que nós possamos trazer outros temas do seu interesse para os nossos estudos semanais da fé católica. Amém? Estejamos todos selados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.